Essa semana houve um alvoroço na classe política capixaba, sobretudo entre aqueles que têm o rabo preso com a Odebrecht, receberam alguma quantia da Odebrecht, com a notícia de que o caso do Luiz Paulo, a petição do Luiz Paulo, teria descido para a Justiça Federal. Que era uma coisa esperada, isso já todo mundo sabia. O Luiz Paulo está naquela lista que passou pela mão do ministro Fachin, que tem mais 7 nomes. Só para a gente recapitular aqui, vou pedir para o Neto me ajudar, pela ordem de importância, né, dos cargos. Tem o governador Paulo Atung, o senador Ricardo Ferraz, o ex-governador Renato Casagrande, o deputado Rodrigo Coelho, que é o líder do governo na Assembleia, o ex-prefeito de Cachoeiro, que também é secretário do Paulo Atung, e hoje o Carlos Castiglione, o assessor do Renato Casagrande, o Bruschi, como é o primeiro? Paulo Bruschi, e o Luiz Paulo, que está na secretaria... Luiz Paulo e o prefeito Luciano Rezende, que a gente esqueceu de colocar, né? E o prefeito Luciano Rezende, muito bem lembrado, e o Luiz Paulo, que está, inclusive, foi o caso que chegou, que hoje é secretário no Ministério das Cidades. Esse alvoroço, e a gente conversando isso na redação depois que essa notícia bateu, é até compreensivo, porque a gente sabe que aquela primeira informação que chegou, que causou todo aquele impacto, daqueles nomes que aparecem na delação, as listas, os apelidos, aquele primeiro impacto que teve, as pessoas tomaram aquele susto, foi aquela coisa toda, matéria na imprensa nacional, tudo aquilo, mas depois parece que quem foi diretamente afetado pela informação, né, pelo envolvimento, ou suposto envolvimento em transações ilícitas da Odebrecht, principalmente com relação à Caixa 2, parece que as pessoas, depois de um período assim vamos dizer, depois de mergulhar um período, né, de sair de cena um período, as pessoas falaram assim, vamos tocar a vida, seguir em frente, porque é véspera de ano eleitoral, quem tem que se movimentar, tem que se movimentar, e não adianta ficar escondendo a cara, tem que ir para a rua. Foi mais ou menos o que o governador Paulo Atung passou a fazer, principalmente depois que ele voltou da licença que ele tirou, que ficou fora 2 semanas, voltou com tudo, voltou indo para o interior, fazendo inaugurações, enfim, se movimentando normalmente. Isso também, não só o Paulo Atung, mas outros, desses outros nomes que eu falei, levaram uma vida normal, passaram a levar uma vida normal. E a gente percebe que depois que chega essa notícia do Luiz Paulo, parece que todo mundo, opa, será que amanhã vai chegar o meu caso? O que vai aparecer? O que não vai aparecer? Porque até eu conversava com o Neto mais cedo, a gente não sabe exatamente o que vai chegar, o que tem de elementos, de evidência, se tem mais coisa, se tem mais provas, se não tem. A gente sabe exatamente, por exemplo, no caso do Luiz Paulo que chegou, até onde a gente sabe o seguinte: o Luiz Paulo teria recebido ao todo R$500 mil nas eleições de 2010 e de 2012. Na de 2010 ele era candidato ao governo, na de 2012 candidato a prefeito. O que a gente sabe é isso, mais que isso a gente não sabe, né? De forma detalhada, né, Neto? E esse é o ponto de angústia da classe política, porque o calendário político é um e o calendário da Lava Jato é outro. Então aquela história da vida que segue já não é bem assim. Uhum. Porque era esperado esse momento da remessa das petições para cá, para a Justiça Federal. Só que a questão, qual o momento que isso vai surgir? Todo mundo acreditou que já poderia ficar tranquilo, passar da história de baianinho, de italiano para cá, daqueles apelidos que acabaram pegando nessas figuras políticas. Só que agora chega num outro momento que aquelas delações passam a se tornar um processo. Não é uma ação penal ainda, não se trata de uma denúncia, mas uma investigação. E eles vão ter que arcar com essas consequências e com desgaste de imagem causado por essa investigação. E isso às vésperas da chegada desse ano eleitoral. A gente já está em junho, só que a gente não sabe qual o tempo. Hoje foi o Luiz Paulo. Amanhã pode ser o ex-governador Renato Casagrande, pode ser também o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, assim como essas outras figuras. O Paulo e o Ricardo estão numa situação um pouquinho mais confortável, diria assim.
porque eles estão ainda no bolo, eles não foram separados do bolo da Lava Jato, então eles continuam em Brasília. O Ricardo junto ao STF e o governador junto ao STJ. E agora a gente também tem que analisar numa perspectiva da instituição Lava Jato, porque a Lava Jato se tornou quase maior do que o judiciário. Serviu de blindagem para um monte de desvios de conduta que existem no Poder Judiciário que a gente denunciava, mas ficou até feio falar, porque quase toda ação contra isso é interpretado e colocado como uma ação deliberada contra a Lava Jato. Mas agora, retornando à Lava Jato, você tem a Lava Jato em Brasília e em Curitiba, e agora você chega no momento onde os estados, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público Federal, estão prontos para agir. E parece que eles vão começar a agir no Espírito Santo. E tem muita gente querendo brilhar com isso, né, Neto? No meio jurídico todo, Ministério Público, juiz, Polícia Federal, todo mundo quer brilhar com isso. Como brilharam o pessoal lá o pessoal de Curitiba, da República de Curitiba, como tem todo mundo... Você vê que tem uma vaidade muito grande, né? Porque se tornou uma coisa muito grande. Então você tem esse combate sistêmico à corrupção. Então a Lava Jato, que começa com a questão da Petrobras, hoje já chegou, já atinge toda a classe, todo o poder público, toda a administração pública. Então você tem ainda outras coisas complicadas que a gente já havia citado em papos passados. Porque a gente passou da fase da Odebrecht. A gente está na Odebrecht, chega agora na questão da JBS, e vai implicando mais gente. Você tem ainda outras grandes empreiteiras que também podem surgir no bojo dessa investigação. Há a suspeita de que a Delta também entre nisso. Sexta-feira você deu a notícia justamente sobre uma outra investigação aberta no Ministério Público Estadual sobre contratos da Cesan com a Odebrecht. É justo. Então, quer dizer, uma coisa vai puxando esse fio da meada e a gente não sabe onde isso vai parar. E aí, Rogério, tem impacto na eleição, no processo eleitoral? O que eu vejo é o seguinte, aí, juntando tudo, o que eu vejo é o seguinte, está comprometido a eleição de 2018. Você põe Renato Casagrande, que de uma certa forma é o confrontante de Paulo Artung, e Paulo Artung confrontante dele, como eixo de um processo eleitoral. Não quero dizer que eles são candidatos ao governo, mas são dois polos. Sim. Então, eles estão metidos nisso. A eleição passa por eles. Né? A eleição passa por ele. Aí como é que vai ser isso? Quem é que vai sobrar? Aí você fala, mandou para cá o Luiz Paulo, mas o Luiz Paulo não está nesse topo, embora seja um político expressivo no Estado. Não é uma figura central hoje, né? Não é uma figura central. E como é que vai acontecer em 2018? Aí eu pergunto para vocês dois que conhecem mais a matéria. Ricardo, que você pode colocar também nessa lista de figuras importantes que almejam cargos importantes em 2018, né? Como é que vai ser essa eleição de 2018? Se me perguntava, não sei. Não sei. Fica muito difícil porque aí a gente pode interpretar a questão da percepção do eleitor. O eleitor ele está muito ligado nessa questão de corrupção. Então, tanto que você vê qualquer fato, por menor que seja, uma viagem de um parlamentar, já causa um desgaste à imagem. Imagina você, com essa instituição Lava Jato, você tendo que responder por isso, e volta àquela minha fala inicial, sem saber quando. Porque se tivesse, olha, até o fim do ano vão sair as denúncias ou arquivamentos, quem tiver que responder vai responder, quem for absolvido será absolvido, mas só que ninguém sabe quem vai fazer. Fica, por exemplo, a questão do governador Paulo Artung, fica aquela história do Baianinho, ninguém sabe se aquilo pode virar ou não. E ele está numa situação mais ou menos confortável, porque a Procuradoria-Geral da República ainda analisa se vai ou não entrar com o inquérito dele contra o STJ. Em outros estados eles já entraram com os inquéritos, já estão com os processos pedidos mais ou menos encaminhados. Então aí fica essa dúvida. Por isso hoje não dá para prever muita coisa, mas só sei que essa notícia do Luiz Paulo deixou todo mundo no estádio alerta. Como é que isso movimenta? Vamos agora. O senador Magno Malta se amarrou no Ricardo Ferraz, os dois estão juntos. É uma forma de evitar que o Paulo tenha condição de entrar como candidato ao Senado. Já amarrou. Quer dizer, ele não está nesse bolo. Sim. E aí como é que ele continua avançando
para se reposicionar e para ver com quem que ele vai somar. Você está falando que o Ricardo está nisso, o Paulo também está nisso. Como é que acaba isso? É porque o Neto falou uma coisa importante, porque o que é pior nessa história toda é incerteza. Então você não sabe o quanto que isso vai afetar cada uma dessas figuras. E quando. E você, quando está se aproximando de um período eleitoral, o quando é fundamental. Tem um monte de decisão, são decisões que vão ser tomadas no tempo certo. Então, quer dizer, o tempo faz toda a diferença. Mas eu vejo o seguinte, com isso que o Rogério falou, a gente fica assim, mais ou menos com o seguinte cenário na cabeça. Dependendo da reação do eleitor, talvez você tenha num campo aqueles que têm alguma mácula ou pelo menos algum indício de um lado, e do outro aquelas pessoas que ainda não têm nenhuma mácula e que podem sim ser identificadas pelo eleitor como, olha, vou nesses caras aqui, que esses caras aqui não tem mancha nenhuma. Isso pode ser até um fator diferencial na eleição de 2018. Sim, mas as figuras são as mesmas. Não, tem gente que tá limpa, né, Rogério? Tem gente que pelo menos por enquanto tá limpa, né? Não aí pode... você vê as movimentações que estão ocorrendo em torno disso. Quer dizer, vamos dizer, Magno Malta fala assim, o caminho melhor para mim é com o ex-governador Renato Casagrande. E daí? Como é que encaixa? O caminho melhor é com Paulo, que não parece que é hoje a intenção do Magno. E essas coisas vão chegar até a hora da eleição. Não é o eleitor que vai escolher, porque se o eleitor fosse escolher... Não, mas não foi isso que eu falei. Eu falei que você passa uma divisão, pode passar uma divisão entre Tá. os maculados e os imaculados. Olha, E você vai ter gente de um lado aqui que não tem nenhuma denúncia ainda envolvido na Lava Jato ou Odebrecht. Então, vamos Nesse lá. sentido que eu estou falando. Então né? você vai chegar em Amaro Neto, que aliás já está arrumando um partido para ele. Uhum. Porque pode ser candidato ao Por Senado. exemplo, Amaro Neto Pode ser candidato a deputado federal. que se sabe que por enquanto não tem atrás nada. de um Né? partido. Você vê esse Eric Múcio, que não tem a votação que teve um Amaro, né? Também se armando. Uhum. Tudo bem, está se armando porque pode escapulir vaga para eles entrarem. Eles não são bobos, aí não tem ninguém bobo nessa história. Aí você, com a exceção, fala assim, o Majeski, o deputado estadual Sérgio Majeski. O Majeski não está atingido, nem será em hipótese alguma. Assim, e daí? O que o Majeski é candidato aqui? Dentro dessa coisa. Vão usar o Majeski com ele dentro de um partido que não dá liga com ele. Como é que é isso? Então você vê que nós vamos caminhar numa situação em que ninguém pode afirmar que fulano e beltrano é que vão chegar na hora e vão ser os candidatos ao governo, ao Senado, etc. É como está caminhando, gente. Então vai ser um salve quem puder, né? Não é salvo. Eu vejo assim, eu vejo uma situação difícil nisso. Voltando ao Luiz Paulo, será que 2010 é igual a 2014? Eu não sei, você sabe? Você sabe? Não sabe. Qual era a situação em 2010 e 2014? 2014 é que tem a questão da Petrobras. Chega a Petrobras e lameia tudo com a Petrobras. Mas 2010 era a Petrobras? Acho que não. Tem situações completamente diferentes. Então tem argumento para tudo e tem nego preparado para correr em vez de ir para a urna disputar. Né? É terrível isso. É um clima de incerteza, né? Eu acho Total que essa é realmente incerteza, um clima de total incerteza. insegurança.